Doutor, só para esclarecer mais para o nosso telespectador, o que é possível transacionar numa mediação trabalhista? Digo o seguinte, é possível se fazer parcelamento da rescisão, de FGTS, de INSS? O que é possível transacionar? O que é disponível e indisponível nessa relação? Esse é um ponto extremamente nevrálgico, né? Eu entendo o seguinte: encerrada a relação de trabalho, o que é direito do trabalhador se transforma em créditos. Créditos podem ser transacionados livremente. Mas aquilo que forem obrigações sociais do reconhecimento daquele vínculo, do reconhecimento daquela remuneração, ou seja, das implicações e reflexos que impliquem em recolhimentos que tenham que ser feitos, aí isso eu já penso que não dá para transacionar determinadas coisas, porque isso não é propriamente um direito exclusivo do trabalhador. Pode ser parcialmente dele, mas é um direito também da sociedade. Perfeito. Que se vale daqueles recursos que vêm provenientes dessas relações pelos encargos sociais que a relação de trabalho proporciona. Aí nisso não, o que é direito disponível pode ser transacionado. O direito do trabalhador virou crédito, pode parcelar, pode transacionar, pode ser valores menores do que ele a princípio gostaria que fosse, se ele quer, aceita e está disposto a isso, ou seja, respeitando obviamente a sua livre manifestação de vontade, aí tudo bem, mas aquilo que for de caráter social, aí eu penso que não deve ser objeto desta transação, algo que fuja ao que a lei determina como sendo objetivo que tenha que ser cumprido. Perfeito. E a arbitragem? Como tem sido o entendimento a respeito da arbitragem trabalhista? Ela da mesma forma, você só pode transacionar o que são direitos patrimoniais disponíveis, né? E como o senhor bem falou no início da conversa, da entrevista, somente para aqueles trabalhadores que ganham até 2 vezes o teto do INSS. A arbitragem, como você falou, como está o entendimento? Na verdade, na jurisprudência, eu ainda não tenho conhecimento de nenhum entendimento novo depois da reforma. Os entendimentos que a gente tem conhecimento são anteriores à reforma, porque é um assunto muito jovem ainda, não chegou a esse ponto de maturidade de discussões em processo que possam ter proporcionado, já gerado alguma jurisprudência sobre o tema. Então está muito ainda no campo da doutrina, dos profissionais interpretando, como é o nosso caso, e na minha compreensão está previsto na CLT, o artigo 507-A, que autoriza a cláusula compromissória. A cláusula compromissória está condicionada a algumas condições de validade. A primeira condição de validade é que a remuneração seja superior a esse valor, que é 2 vezes o maior benefício da Previdência, o que daria hoje acima de R$ 11.291. Então, essa é a primeira condição. Outra tem que ter, a cláusula tem que ser feita com destaque, né, em negrito, tem que colher uma assinatura própria, tem que ter partido da iniciativa do empregado, ou ele tem que ter concordado expressamente com aquela cláusula. Então são elementos. E ainda remete à lei de arbitragem. E ao remeter à lei de arbitragem se aplica o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 4º da lei de arbitragem, que é a previsão que trata sobre os contratos de adesão. Porque o contrato de trabalho, a rigor, é um contrato de adesão, salvo raras exceções. Como o Neymar, por exemplo, o contrato de trabalho dele provavelmente não é de adesão, só se for adesão pelo clube, né? Que ele estabelece as regras, ou ele tem pelo menos força suficiente para poder negociar cada elemento do seu contrato. Então, mas tirando exceções muito pontuais, o contrato de adesão, sendo de adesão, então ele depende da iniciativa do trabalhador quando surgir o conflito, porque o parágrafo 2º do artigo 4 diz que a cláusula só será eficaz quando o aderente, neste caso o trabalhador, tomar a iniciativa de procurar a arbitragem, ou seja, ele ir com suas próprias pernas lá na arbitragem, bater na porta e falar: quero começar uma arbitragem. Este é um segundo momento, é o momento em que ele manifesta e confirma aquela vontade estabelecida na cláusula compromissória. Ou seja, ele realmente quer ir para a arbitragem, está indene de dúvidas que ele quer ir para a arbitragem. E a segunda possibilidade é quando a outra parte, no caso o empregador, procura a arbitragem, chama o trabalhador, aí quando o trabalhador é chamado ele diz: eu concordo que seja por aqui, por arbitragem. Ou seja, ele mais uma vez
registra a sua vontade, agora também de forma inequívoca que ele quer a arbitragem. Então essas são condições de validade e de eficácia da cláusula compromissória no contrato do trabalhador. O que a gente diz mais tudo bem, não tinha cláusula, o contrato acabou, o empregado não ganhava R$ 11.291, ganhava R$ 5.000, por exemplo, de salário, mas ele quer resolver por arbitragem. Ele pode? Penso eu, na nossa compreensão, que sim. Apesar da previsão do artigo 507 da CLT limitar a remuneração maior, essa previsão é para a cláusula, não para o compromisso arbitral. E faz sentido ser para a cláusula, porque na cláusula eu estou começando o contrato de trabalho, estou pactuando o meu contrato de trabalho, eu preciso daquele emprego, é pegar ou largar, eu não tenho como negociar muitos elementos dessa cláusula, então quer se dar toda a segurança e proteção ao trabalhador de renda menor, que teria talvez mais dificuldade de negociar os elementos do seu contrato. Então faz sentido que na cláusula possa ter um certo limite de valor. Agora, acabou a relação de trabalho, tudo virou crédito, o empregado está assistido por um advogado trabalhista especializado que está lhe dando o suporte e eles enxergam que a arbitragem é um bom caminho para resolver, por que não? São pessoas capazes, cumprem perfeitamente o que a lei estabelece. São pessoas capazes, está devidamente assistido por um profissional que entende e vai lutar pela preservação dos seus interesses e direitos e querem escolher um caminho diferente da Justiça do Trabalho. E aí querem escolher a arbitragem. Eu não vejo nenhuma objeção para que escolham a arbitragem. Aquela proteção de antes é uma proteção que só fazia sentido porque era o início da relação. Depois de finda, não tem mais subordinação, não tem mais dependência econômica, ou seja, não tem mais aquelas preocupações. Agora se quer resolver. Seria insensato, Ivaldo, pensa comigo, você impedir que esse trabalhador possa ir para a arbitragem, então nesse mesmo dia a empresa demitiu o operário e o diretor. Certo? O diretor ganhava acima de R$ 11.291 e o operário ganhava menos. Então o diretor tinha prevista a cláusula, ele fala, eu vou para a arbitragem, porque eu posso ir para a arbitragem. Aí ele vai para a arbitragem e resolve o conflito dele em 6 meses. Ou menos do que isso, porque as partes podem pactuar o prazo que quiserem, se não pactuarem prazo nenhum, 6 meses. Aí o operário, que em tese até precisa mais ainda de alimentos, ele não pode ir para a arbitragem, assim, se entendesse que não pode, ele não poderia ir para a arbitragem, e aí tem que ir para a Justiça do Trabalho. Ele vai para a Justiça do Trabalho e, segundo dados do próprio Conselho Nacional de Justiça, o tempo médio de uma solução de um conflito na área trabalhista é superior a 4 anos e meio. Ou seja, 4 anos e meio e o outro em 6 meses resolveu. O trabalhador de menor remuneração vai dizer, mas por que eu não posso? Né? Aí você vai, não, porque a lei criou isso para te proteger. Você fala, para me proteger? Então, para me proteger, me impede de escolher o caminho melhor, o caminho mais rápido, o caminho mais interessante para mim. Eu não quero essa proteção, não. Como é que eu faço para tirar essa proteção de mim? Porque essa proteção, na verdade, me pune, não me protege. E a autonomia dele ele não pode usar. E aí viraria uma forma odiosa de discriminação. Discriminar o cara pelo valor do salário. Ou seja, ele não tem direito, ele não tem os mesmos direitos do trabalhador que ganha mais, porque ele ganha menos. Como assim? Seria tão inconstitucional quanto qualquer outro tipo de discriminação. Então, por isso eu defendo perfeitamente que podemos ir para a arbitragem através do compromisso arbitral, mesmo para remunerações menores. Claro, quando falamos compromisso arbitral, estamos dizendo com todas as letras que o trabalhador quer este caminho, vai assinar de maneira livre, já fim da relação de trabalho, já perante o conflito existente, assistido por um advogado que vai assessorá-lo nesse caminho, e ele quer esse caminho, eu não vejo por que impedir esse caminho para ele. Doutor Drummond, então só para a gente entender melhor, na arbitragem as partes elegem um árbitro que vai julgar o caso, tá? Então
aquela sentença arbitral, ela constitui um título executivo judicial também, assim como na arbitragem civil, e ela também não cabe recurso contra essa sentença arbitral. É muito importante o que você falou, Ivaldo. É importante que o trabalhador, para escolher o caminho da arbitragem, saiba de duas implicações muito poderosas. A primeira delas está excluindo o Poder Judiciário da apreciação do mérito daquela controvérsia. Não é falar, eu vou para a arbitragem primeiro e depois vou para o Justiça do Trabalho. Não tem primeiro. Eu vou para a arbitragem, ponto. Não tem depois. A arbitragem é caminho exclusivo, não é caminho inicial. Então, ele precisa entender que se ele escolheu o caminho da arbitragem, ele escolheu o caminho definitivo. E a sentença que sair dessa arbitragem vale tanto quanto a sentença do juiz público, a sentença é válida como título executivo judicial não é passível de recurso. Então essa é a segunda implicação que ele precisa entender. Eu estou excluindo o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho não vai entrar no mérito daquela controvérsia, não pode entrar, e não pode por quê? Porque você escolheu que ela não entrasse ao escolher o caminho da arbitragem. Para que a manifestação de vontade de escolher o caminho da arbitragem seja realmente indene de dúvidas, respeite a autonomia da vontade, tem que estar compreendida como implícita a consciência de que exclui o Poder Judiciário da apreciação do mérito. E a segunda, a consciência necessária de que você terá uma sentença única e irrecorrível, que você não poderá mudá-la, salvo se tiver um defeito que contamine a validade daquela arbitragem, nas hipóteses expressamente previstas na Lei de Arbitragem, no artigo 32. Então é importante ter esse destaque também. O trabalhador que escolher esse caminho, assim como o empregador, precisa ter esta consciência. Mas, por outro lado, tem uma vantagem em relação a tudo isso. Por que não cabe recurso, Ivaldo? Porque você escolhe quem vai decidir. Ou seja, você escolhe em quem você confia, sob o ponto de vista técnico e ético, para conduzir com qualidade e emitir uma decisão equilibrada, ponderada e qualificada sobre aquela questão. E é exatamente por isso que não cabe recurso, porque eu escolhi quem vai decidir. Então você troca o recurso pelo direito de escolher quem decide. Doutor Asdrubal, muito obrigado pela oportunidade, pela entrevista. Fica o nosso convite aqui ao telespectador para assistir, para curtir, deixar comentários e opiniões. Doutor Asdrubal hoje é uma das grandes referências na mediação e arbitragem no Brasil, um dos precursores da discussão da mediação e arbitragem. Muito obrigado novamente e até o próximo programa. Eu que agradeço a oportunidade, Ivaldo. Um grande abraço para você, a sua audiência também. Eu sei que ela é qualificada e um prestígio ao seu programa. Um abraço. Obrigado.